O liberalismo moldou o mundo em que vivemos e, direta ou indiretamente, afeta até o modo como vivemos a nossa fé. Você já deve ter ouvido falar sobre liberdade individual, direitos iguais, progresso. São conceitos que parecem bons, mas já parou para pensar como eles influenciam a nossa sociedade e até mesmo a nossa caminhada cristã? Será que a liberdade defendida pelo liberalismo é a mesma liberdade que Cristo nos oferece? E o que, como cristãos, podemos aprender a afirmar e mesmo questionar sobre essa ideologia? Neste vídeo, vamos em busca de compreender o liberalismo e a relação com o cristianismo, explorando pontos de encontro, mas também conflitos. Eu te convido a refletir comigo. Será que é possível ser cristão e abraçar completamente o liberalismo? Vamos descobrir juntos. O que é o liberalismo? Antes de mais nada, precisamos entender o que é esse tal de liberalismo. Muitas vezes, usamos o termo sem realmente saber o que ele significa. De forma bem simples, o liberalismo é uma ideologia política que coloca o indivíduo no centro. Ele valoriza, acima de tudo, a liberdade individual, os direitos humanos e a igualdade perante a lei. O liberalismo propõe que cada pessoa é soberana de si mesma. Em termos simples, isso significa que o indivíduo é livre para tomar suas próprias decisões, desde que não prejudique os outros. O liberalismo nasceu em um contexto histórico onde os reis e as instituições religiosas concentravam um poder absoluto. Os liberais mais antigos preocupavam-se em eliminar os vestígios do feudalismo, por exemplo, que classificava as pessoas pelo seu status, independentemente do mérito. O liberalismo surgiu assim como uma resposta a esses abusos, promovendo a ideia de que cada pessoa deveria ser livre para fazer suas escolhas e buscar a felicidade sem interferências externas. Parece justo, não é? Mas o liberalismo se desenvolveu em duas correntes principais. Primeiro, nós podemos falar do liberalismo clássico. Ali se defende um governo pequeno que se limita a garantir a segurança e os direitos básicos, deixando que o mercado e a sociedade funcionem sozinhos. Há, portanto, restrições quanto ao tamanho e influência do Estado na vida das pessoas. Uma segunda vertente é o liberalismo moderno, que propõe que o Estado tenha um papel mais ativo, garantindo igualdade de oportunidades e promovendo políticas sociais para proteger os mais vulneráveis. Apesar das diferenças, ambos têm algo em comum: a confiança no indivíduo e na sua capacidade de decidir o que é melhor para si mesmo. Poderíamos dizer assim que o liberalismo acredita na autonomia humana. Em seu livro Visões e Ilusões Políticas, David Koizes diz que as ideias liberais são tão influentes na cultura política norte-americana que nos Estados Unidos até os conservadores declarados são, na verdade, liberais à moda antiga. Como cristão, surge a pergunta: existem pontos de aproximação do liberalismo com o cristianismo? Nós identificamos principalmente 3 pontos onde o liberalismo parece se alinhar, em partes, é verdade, com a nossa fé cristã. Primeiro, a dignidade humana. O liberalismo afirma que todo ser humano tem um valor inegociável, e isso é algo que a Bíblia já nos ensina desde o começo, afinal fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que cada pessoa, independentemente de sua origem, etnia, classe ou cultura, possui um valor intrínseco que merece respeito. Segundo, a liberdade de consciência. A ideia de que cada pessoa pode escolher o que acredita e seguir sua fé sem imposições externas também está presente no liberalismo. Durante a Reforma Protestante, Martim Lutero e outros reformadores defenderam a liberdade de cada cristão de interpretar as Escrituras sem precisar de um mediador humano. Esse princípio também foi muito importante para o desenvolvimento de sociedades democráticas e pluralistas. E em terceiro, a defesa da justiça e do progresso social. Busca por justiça, igualdade e o fim da opressão são preocupações tanto do liberalismo quanto da fé cristã. Jesus sempre se preocupou com os marginalizados, os pobres e os oprimidos. Desde o Antigo Testamento vemos a preocupação com os mais humildes, especialmente as repetidas referências ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Mas aí
vamos nos perguntar, aonde que o liberalismo encontra os seus limites? Apesar dessas aproximações, o liberalismo não é neutro. Ele possui fundamentos que muitas vezes entram em tensão com os valores cristãos. Vejamos 4 desses problemas do liberalismo. Primeiro deles, o individualismo extremo. Para o liberalismo, o indivíduo é soberano. Isso significa que cada pessoa é livre para definir o que é certo e errado, desde que não prejudique os outros. O problema? O individualismo pode nos afastar da ideia bíblica de comunidade. A Bíblia nos ensina que somos o corpo de Cristo e que devemos carregar os fardos uns dos outros. No entanto, o liberalismo pode incentivar uma mentalidade de cada um por si, que enfraquece nossa convivência comunitária como igreja. Segundo aspecto, o relativismo moral. No liberalismo, não há uma verdade moral absoluta. Cada pessoa tem o direito de decidir o que é certo para si mesma. Mas, como cristãos, acreditamos que Deus é a fonte da verdade. A Bíblia não é um livro de opiniões, mas a revelação do próprio Deus para orientar nossas vidas. E, em terceiro, a dependência excessiva da razão humana. O liberalismo acredita que com educação e progresso, o ser humano pode resolver todos os seus problemas. Mas, como cristãos, sabemos que o coração humano é inclinado ao mal, é inclinado ao pecado e que nenhuma ideologia pode substituir o poder transformador do Evangelho. Não temos visto, afinal, nenhuma evolução ao longo dos séculos no aspecto da natureza humana e em seu potencial para o mal. Quarto, o consumo e o materialismo. Muitas vezes, o liberalismo econômico está associado ao consumismo. A liberdade de mercado, embora tenha seu valor, pode levar as pessoas a buscarem satisfação em coisas materiais, esquecendo-se do verdadeiro propósito da vida, que é glorificar a Deus. Mediante de tudo isso, fica a reflexão cristã. Onde o liberalismo falha? Bom, o maior problema do liberalismo é sua tentativa de oferecer uma redenção que só Cristo pode dar. Ele promete liberdade, mas será que essa liberdade é a mesma que Jesus oferece? A liberdade do liberalismo é fazer o que quiser. Já a liberdade do Evangelho é ser liberto do poder do pecado para viver de acordo com a vontade de Deus. No liberalismo, o foco está em direitos. No cristianismo, está em responsabilidades. O liberalismo diz: você é livre para ser quem quiser. Já o Evangelho diz: você é livre para ser quem Deus te criou para ser. Muitas pessoas gostam de ser livres para seguir o seu próprio coração. As Escrituras, no entanto, nos alertam de que o coração é enganoso. Assim como ficou claro no embate do Monte Carmelo entre Deus, o Deus de Elias, e Baal, que era o Deus dos profetas de Jezabel e de Acabe, os falsos deuses não passam de fruto da imaginação de seus adeptos. Ainda assim, o poder sedutor dos falsos deuses continua a atrair muitas pessoas. O que concluímos assim é que o cristianismo está acima de qualquer ideologia. Como cristãos, precisamos lembrar que nenhuma ideologia humana é perfeita. Liberalismo, conservadorismo, socialismo, todos têm algo bom, mas todos também falham. O liberalismo nos lembra do valor da liberdade e da dignidade humana, mas não consegue lidar com o problema do pecado. Por isso, nossa confiança não está em sistemas humanos, mas no reino de Deus, que é eterno e perfeito. Jesus nos chama para sermos sal e luz do mundo. Isso significa que podemos reconhecer o que há de bom no liberalismo, mas nunca nos conformar com o que está em desacordo com a palavra de Deus. Há lições preciosas que podemos tirar de tudo isso. O liberalismo, com suas promessas de liberdade e progresso, moldou o mundo em que vivemos, mas só o Evangelho pode oferecer a verdadeira liberdade, liberdade do pecado e a vida eterna em Cristo Jesus. Como cristãos, somos chamados a viver no mundo, mas não nos deixarmos seduzir pelo espírito do mundo. Precisamos discernir o que é bom, rejeitar o que é mal e buscar, acima de tudo, glorificar a Deus em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e te guie para viver a verdadeira liberdade em Cristo.
e seja você uma bênção.